alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Paulo e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. Convida a sua família para assistir essa aula junto com a gente e aprender mais sobre teorias de origem da vida. Nós falamos nas 2 últimas aulas sobre o planeta Terra primitivo. E a gente descobriu que a vida surgiu aqui depois de algum tempo que o planeta Terra já existia. Muitos cientistas trabalharam nessas ideias de como que a vida surgiu. E a gente vai ver isso hoje. O que eles dizem? O que será que eles pensam? Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos recados importantes que não devem ser esquecidos. Vocês precisam lembrar de se dedicar, galera. A gente está aqui gravando essas aulas com muito carinho para vocês, então assistam as videoaulas do começo ao fim. Tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Aproveitem também para anotar as coisas no caderno, fazerem resumos. Vocês podem ler conteúdos sobre isso que a gente está falando na internet ou até mesmo em livros didáticos, que podem ser em PDF ou então impressos. Você pode pegar todo esse conteúdo e fazer o seu resumo e aprender mais sobre tudo isso, fixar esse conteúdo na sua cabeça. Você também pode responder, na verdade você deve responder uma pergunta que está lá no Google Classroom. Aproveita quando essa aula terminar e entra lá no link de presença e já responda essas perguntas corretamente. Se você não tem acesso a esses aplicativos, não se preocupe. Sua escola está imprimindo atividades e você pode ir lá buscar. Não se esqueça de, quando você pegar essas atividades, pedir para um adulto te ajudar a conferir as respostas que você colocou, para daí você devolver na escola depois. E mais uma coisa, não esquece de entregar tudo feito à caneta. Seu professor vai agradecer, vai ficar muito mais feliz. Então vamos começar a aula de hoje aprendendo quais são os nossos objetivos. Nós vamos entender o que diz a teoria da panspermia cósmica. Cósmico, cosmos, universo, tem uma coisa relacionada aí. Nós também vamos aprender a teoria da abiogênese, que é outra teoria que explica o surgimento da vida. Vamos conhecer alguns experimentos realizados para explicar essas teorias. E para que tudo isso possa ocorrer da melhor forma, não esqueça de estar com o caderno em mãos para anotar todos os pontos importantes que a gente vai falar. Bora lá? Teorias sobre a origem da vida são explicações que a gente pode dar para falar sobre como a vida surgiu. Muitos cientistas já trabalharam nessas ideias, já tiveram suas ideias, comprovaram elas. Algumas foram derrubadas, foram refutadas, mas mesmo assim a galera continua estudando tudo isso. Até o dia de hoje eles buscam compreender como surgiu a vida aqui na Terra. Durante todo o tempo da história, a gente vai ver que teve alguns experimentos que deram certo, outros nem tanto, mas com eles a gente consegue comprovar as ideias dos cientistas. Então por isso que tem aqui um cientista pensando um pouquinho sobre o que vai dizer da origem da vida. A primeira teoria que a gente vai falar é sobre a teoria da panspermia cósmica. O que ela diz? Ela diz que a vida que surgiu aqui na Terra pode ter vindo através de alguns corpos celestes. Pode ser que algum daqueles asteroides que se colidiu com a Terra, quando ela estava se formando, tinha dentro dele alguma substância, um elemento X poderoso, que deu origem à vida aqui na Terra quando tinha condições favoráveis. Essa teoria pode ser analisada, mas não tem tanto avanço assim nessas pesquisas, porque a gente não consegue comprovar exatamente que, por exemplo, caiu esse asteroide X e nele tinha uma substância que deu origem a tal coisa. É uma ideia que os cientistas acreditam que pode ser que tenha acontecido, mas não temos como comprovar esses fatos realmente. A gente pode pensar que dentro daqueles asteroides realmente tinham cristais de água, tinham cristais de sal, tinham alguns cristais que poderiam ter alguma substância que, ao se misturar com a água líquida, com as componentes da crosta terrestre, com o calor, com as radiações ultravioletas e com as descargas elétricas, sofreram modificações e deram origem àquele coacervado. Mas dizer que do asteroide veio um ETzinho e pousou aqui e deu origem à vida já é algo muito mirabolante. Nessa teoria da panspermia cósmica, ela
é bem discutida nos últimos anos. E aí, depois dessas substâncias que eles descobriram que vieram nos asteroides, nos meteoritos, os cientistas começaram a pesquisar mais sobre isso, para poder entender e para poder explicar. E aí, com isso, a gente consegue descobrir características de outros planetas. Existe uma grande curiosidade em descobrir se existe vida em Marte, que é um planeta aqui vizinho ao planeta Terra, que tem características bem parecidas com o nosso. Então, esse estudo também ajuda a entender características de outro planeta, ou até mesmo do nosso satélite, que é a Lua. Bora fazer um quiz? Bora! Sobre as hipóteses de origem da vida, a hipótese de que seres vivos não se originaram da Terra, mas em outros planetas e foram trazidos para cá por meio de esporos ou formas de resistência aderidos a meteoritos, denomina-se o quê? Letra A, criacionismo. Letra B, origem por evolução química. Letra C, origem complexa. E letra D, panspermia. Qual será a resposta certa? Pensa aí e responde no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos, galera. E a resposta desse exercício era a alternativa da letra D. Muito fácil. Era a teoria que a gente tinha acabado de comentar. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria da geração espontânea ou da abiogênese. Essa teoria vai dar mais pano para manga. A gente vai ter mais coisa para falar porque tem mais estudos sobre ela. De acordo com essa teoria, algumas formas de vida podem ter aparecido de uma matéria sem vida, podendo ter se originado de uma matéria de reprodução que não fosse a partir de um outro ser vivo. Então é como se a vida gerasse de nada, brotasse do além. Será que é possível isso? A explicação para esse nome, abiogênese, está aqui de uma forma bem simples para você entender. Bio quer dizer vida. Gênese é a origem da vida. A gente vai ver que tem uma teoria que é a teoria da biogênese na próxima aula. Essa, por ser teoria da abiogênese, é uma explicação de uma vida que tem origem em algo que não é vivo. Por isso, o A na frente da palavra. A gente vai entender hoje o que os cientistas quiseram dizer com tudo isso. Tem um experimento que foi realizado por Francesco Redi, que era um italiano que estudava muitas coisas na vida dele. Lá no século XVII, muitas pessoas acreditavam que as larvas das moscas que apareciam de cadáveres, se elas apareciam do corpo que estava se decompondo. Então, uma pessoa morria, apareciam aquelas mosquinhas ou até mesmo umas larvinhas, e eles acreditavam que aquilo vinha de dentro do corpo da pessoa que já não estava mais viva. E aí o Redi ficou pensando sobre isso. Mas será que isso é verdade? Ele pegou e fez um experimento com tudo isso. Ele achava que essas larvas surgiam de moscas, que realmente são os seres que têm uma larva que dá origem a uma outra mosca. E ele falou assim, não, mas eu sei que a larva vira mosca depois. Logo, ela deve ter vindo de outra mosca. Então, vamos fazer um experimento para demonstrar tudo isso. E aí, é o experimento que ele fez. Para testar todas as ideias dele, ele colocou em 2 potes pedaços de carne e de peixe. Só que em um desses potes ele colocou uma gaze, um paninho, e fechou. E o outro pote ele deixou aberto e deixou lá por algum tempo. E aí depois de algum tempo ele percebeu que aconteceram coisas diferentes nos potes. O que será que aconteceu? Você consegue visualizar alguma coisa de diferente acontecendo aqui? Bom, no outro pote que ele não tampou, o que aconteceu? As moscas entravam, se alimentavam da carne que estava ali em decomposição e acabavam botando os seus ovinhos. Os seus ovinhos, eles acabavam evoluindo de uma fase para outra e aí passavam de ovos para larvas. E aí essa parte aqui desse vidro começou a aparecer larvas ali dentro. Porém, o outro pote, que estava tampadinho, não teve nenhuma larva dentro dele. Até tinham algumas moscas que sobrevoavam aqui em cima, mas elas não conseguiam chegar até a carne. E aí Redi falou assim, aham, era exatamente isso que eu quis dizer. As larvas só aparecem em lugares onde a mosca consegue acessar. Se ela não consegue acessar aqui, não vai ter como surgirem larvas. E aí ele conseguiu comprovar que a vida não surge do nada, que tem que ter um ser vivo antes, para que esse ser vivo possa dar origem a um próximo. Então, como não surgiram moscas nos frascos cobertos, ele concluiu que não existe uma teoria da geração espontânea a partir da carne, que essas larvas nasciam dos ovos, e quem colocava esses ovos? As outras moscas que chegavam perto da carne. Você pode tentar analisar isso e fazer em casa se sua mãe permitir. Você pode pedir para ela colocar num potinho e você vai ver que as moscas se aproximam muito rápido desse tipo de alimento. E aí você vai ver que as larvas aparecem ali, mas elas não brotaram da carne. Elas vieram das moscas que colocaram seus ovos ali. Agora, bora exercitar tudo isso. O experimento de Redi, utilizando carne em decomposição, foi essencial para colocar que teoria em descrédito? Letra A, seleção natural. Letra B, panspermia. Letra C, biogênese. E letra D, abiogênese. Responde no seu caderno e a gente já volta.
Estamos de volta e a gente está falando sobre a teoria da abiogênese, que foi o que Francesco Redi tentou mostrar para a gente com o experimento que ele fez colocando as carnes dentro dos vidrinhos, tampando um e deixando o outro aberto. Além do Redi, a gente vai ver que tem outros experimentos de outros cientistas que também acreditavam que essa teoria da abiogênese não estava tão correta assim. A gente vai ver primeiro a teoria do inglês, que foi o John Needham. A gente vai falar bastante desse cientista aqui. Ele realizou em 1748 alguns experimentos com base no que ele já tinha visto que o Redi tinha feito. O que ele fez? Ele ferveu dentro de um frasco um caldo nutritivo, que era composto de carne de cordeiro cozido. Então ele pegou a carne do cordeiro, cozinhou e saiu aquele caldo. Aquele caldo da carne ele colocou num frasquinho desse e ferveu. A ideia era matar todos os micro-organismos que existissem aqui dentro, já que era um caldo de carne. Quando ele ferveu, passou um pouco e aconteceu alguma coisa. Em seguida, ele fechou esses vidrinhos para que não entrasse nada ali dentro. Colocou uma rolha de cortiça. Lembra que a gente falou da rolha lá na aula de tecidos vegetais? Pois é, ele usou isso mesmo para vedar os vidros dele, porque ele acreditava que se ele colocasse a rolha ali, não ia ter interferência do meio externo no que ele estava analisando. Esses micro-organismos do ar não entrariam ali. Só que depois de alguns dias, o frasco dele apareceu repleto de micro-organismos. E aí ele pensou, e agora? Não tinha nada, e agora tem. De onde surgiu tudo isso? O que fez ele pensar que esses micro-organismos surgiram espontaneamente do caldo. Ele pegou um caldo de uma carne morta, ferveu e aí apareceram micro-organismos. Minha teoria está certa. Calma. Tem um outro cientista que se chama Lázaro Spallanzani. Ele contestou os resultados do Needham. Ele falou assim, não, pera, você fez alguma coisa de diferente aí, você fez alguma coisa que não está dando certo. E eu vou te mostrar, meu amigo, que a gente pode ver isso de uma outra forma. Ele pegou os frascos do Needham e ferveu por mais um tempo. Porque ele pensou assim, que se ele fervesse mais, não ia aparecer nenhum ser vivo, ele ia matar todos os seres vivos. E aí, o que será que aconteceu? Ele concluiu que o tempo de fervura e a vedação que o Needham usou não foi suficiente para matar a contaminação dos seres vivos que estavam ali. Então, ele fez a mesma coisa, mas ele ferveu por mais tempo e fechou em potinhos com mais vedação. Ele usou uma rolha que encaixava melhor no vidrinho que ele colocou o caldo. Aí o Spallanzani fez isso e o Needham chegou para ele e falou assim, que a fervura que ele fez por muito mais tempo eliminou a força vital do caldo, que era aquilo que propiciava o surgimento da vida dos micro-organismos. Então tinha que ter essa força vital. Se você esquentasse demais, você acabava com ela. Porém, o Spallanzani chegou e falou assim, calma, não acabei com a força vital. Analisa meu experimento mais de perto. E aí ele fez de novo o mesmo experimento, só que em um outro tipo de frasco. O que ele fez? Ele colocou o caldo dentro de um frasquinho que tinha uma volta redondinha, uma curvinha. E aí ele ferveu tudo isso dentro do caldo, dentro desse frasco com a curva, e depois de alguns dias o caldo ainda estava sem nenhum tipo de micro-organismo. Aí ele falou assim, ó, tá vendo, meu amigo? Eu fervi, não tampei, só tinha uma curvinha no meu frasco aqui que não possibilitou que surgisse a vida daqui. Depois, ele foi lá e tirou essa curvinha, quebrou a curva do frasco dele. E o que aconteceu? Magicamente surgiram micro-organismos dentro daquele frasco. O que ele falou para o Needham então? Que alguma coisa estava errada na vedação dos frascos que Needham usou. Ele colocou a rolha, mas não encaixou direito. Então um pouquinho de ar ainda entrava nas garrafinhas dele. Então ele chegou e falou assim, o Needham chegou para ele e falou assim, não, amigo, calma, a minha força vital, ela estava lá no frasco, eu fervi e ainda estava lá, eu não matei a vida que estava ali porque eu não fervi demais.
E aí o Spallanzani falou para ele assim, não, cara, mas não é a força vital, são os micro-organismos do ar. Eles estão no ar e se você deixa eles entrarem em contato com a substância que está ali, com o caldo de carne, eles vão se alimentar desse caldo. E aí eles vão se reproduzir, vão fazer a vida deles acontecer. Mas o Spallanzani não teve como comprovar isso de certa forma que o Needham acreditasse nele. E aí o Needham continuou dizendo que ele estava certo. Ele era bem teimoso, para falar bem a verdade. Ele disse assim, não, eu fiz assim e o meu deu certo. Pronto. Posso comprovar que a teoria da abiogênese ela é válida. Porém, a gente consegue analisar tanto com o experimento de Head quanto de Spallanzani que é uma teoria que não tem tanto embasamento. A gente viu nos frascos que tinham carne abertos que as moscas entraram e conseguiram colocar seus ovos. E o Spallanzani comprovou que no frasco onde não era fechado, o ar tinha micro-organismos que faziam com que aquele líquido tivesse uma proliferação de micro-organismos. Então a teoria da abiogênese não é uma teoria aceita hoje para a gente dizer de onde surgiu a vida, assim como a panspermia cósmica. Elas são teorias que dão ideias, mas que não conseguimos comprovar essas ideias. E agora vamos fazer uma atividade bem interessante. Receita de Jean-Baptiste Van Helmont, do século XVII, era a seguinte: colocar uma camisa suja de suor em um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias a partir da camisa e do trigo nascerão vários camundongos. Olha que legal essa receita. O texto acima exemplifica qual tipo de teoria? Letra A, teoria da biogênese. Letra B, hipótese heterotrófica. Letra C, teoria da abiogênese. E letra D, teoria da panspermia. Analisa com calma todos esses detalhes e me diz depois, que daqui a pouquinho eu volto.
Estamos de volta, galera! Essa receita é um tanto peculiar. Não tente fazer na sua casa porque talvez apareçam ratos por aí. Mas esses ratos não vão surgir por conta da camiseta suada e do trigo. Talvez eles surjam porque outros fatores vão estar ali em volta e ele seja atraído pelo cheiro e pelo trigo. Mas ele não vai brotar da sua camiseta. Essa teoria a gente viu que também foi tratada por outros cientistas e ela se chama teoria da abiogênese. Ela diz que a vida não surge de algo que não tenha vida antes. Para um ser vivo existir, ele tem que partir de um outro que já existia antes. Agora a gente vai fazer um outro tipo de exercício que vocês vão precisar prestar um pouquinho mais de atenção, tá bom? 4 crianças estão conversando sobre a origem da vida na Terra após uma aula de ciências, coisa que vocês fazem quando tem aula na escola, mas agora que tem pandemia, a gente vai fazer aqui. Pela conversa entre alunos, podemos concluir que quem percebe que existem diferentes interpretações para a origem da vida é... Aí nós temos a Rose, a Cleide, o Osvaldo e o Marcos. Eu vou mostrar para você na outra tela o que eles disseram. O Marcos disse assim: eu acredito na explicação científica que diz que a vida se formou no planeta a partir de substâncias não vivas. A Cleide falou assim: não, minha família é muito religiosa, de modo que aprendi desde pequena que foi Deus quem criou todos os seres vivos. O Osvaldo falou para eles assim: eu acabei de ler um livro sobre mitos africanos e acredito numa das histórias que falava que a vida se originou de um ser especial. E a Rose falou assim: vocês estão discutindo à toa. Eu acho que todas as explicações são igualmente válidas, pois cada um vê o mundo do seu jeito a partir de sua história. Quem será desses alunos que tem a maior concepção, que entende melhor o que a gente quer dizer quando fala de teorias de criação da vida? Letra A, Rose. Letra B, Cleide. Letra C, Osvaldo. E letra D, Marcos. Pensa um pouquinho, pergunta pra galera que tá aí junto com você e daqui a pouquinho eu volto.
Estamos de volta, galera! E a resposta desse exercício, que é correta, é a letra A Rose. E por que eu digo para vocês que ela está correta? Porque nós estamos aqui para aprender o que os cientistas estudaram e criaram e trouxeram para a gente. Eu não estou dizendo para você que a sua crença é errada ou que a minha é certa. Eu estou querendo te contar o que a gente tem de conhecimento científico sobre a criação da vida. Todos nós temos uma vivência diferente que pode trazer crenças diferentes para cada um. Eu respeito a sua crença e no que você acredita. Você pode acreditar que a vida surgiu a partir de um ser supremo, um Deus, que criou a Terra e colocou todos os seres vivos aqui. Você também pode acreditar que a vida veio para a Terra junto naqueles asteroides. E aí surgiram mutações e a gente conhece a vida como ela é hoje. Existem várias ideias sobre como a vida foi criada. E ninguém está errado e ninguém está certo. Todo mundo tem direito de acreditar naquilo que bem quer. Então, a Rose, dentro desses 4 alunos, ela tem uma percepção um pouquinho melhor do que a gente quer dizer quando falamos de teorias de criação da vida. Nós vamos ter mais aulas sobre esse assunto e vamos aprender outras teorias que dizem outras coisas sobre como a vida surgiu. E aí, você está curioso? Agora a gente chega no momento de retomar aquilo que eu te contei nessa aula. A teoria da panspermia cósmica trata da vida vinda para a Terra através dos asteroides. Essa teoria é a teoria da panspermia cósmica. A teoria da biogênese diz que é possível surgir vida a partir da matéria sem vida. Então pode ser daquela camiseta suada com trigo, também pode ser daquele caldo de carne que foi fervido. Mas a gente sabe que nenhuma dessas duas teorias foram realmente comprovadas para dizer assim, ó, não, surgiu assim. E vários cientistas realizaram experimentos para comprovar essa teoria da biogênese, mas ela foi rejeitada, porque eles não conseguiram chegar a um consenso, a uma prova de que realmente foi assim que aconteceu. Então agora chegamos ao final desta aula. Eu te convido para estar aqui na próxima aula para a gente trabalhar mais sobre esse assunto. Take care, se cuidem, tenham uma rotina de estudos, se organizem, ajudem em casa, cozinhem, limpem, leiam, façam coisas divertidas com a sua família. E na próxima aula de ciências a gente vai estar aqui, no mesmo bate-horário, para estudar um pouquinho mais e aprender mais sobre teorias de criação da vida. Até mais, galera!